Queridos irmãos, que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Esse culto está abençoado, louvor abençoado, e certamente agora o Senhor há de falar com você através dessa palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Oremos. Pai, obrigado por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de compartilhar as verdades de Cristo. Senhor, o vaso é de barro, mas a excelência do poder é teu, Senhor. Pai, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que nos acompanha neste culto. Que o Senhor, ó Deus, traga direção, resposta, fortalecimento, maturidade. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos e irmãs, eu amo essa carta de Paulo aos Efésios. A carta em que John Stott chama de a nova sociedade de Deus. Quando a gente pensa na igreja como uma referência para o mundo. Na semana passada eu falei sobre o propósito de Jesus de percorrer as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Falamos sobre esses aspectos da missão de Jesus, da sua jornada, do seu propósito, em que a essência da sua missão consistia no seu testemunho de vida, no poder da mensagem, da sua convicção, da sua autenticidade, da sua empatia, da sua compaixão e do seu senso de urgência da missão. E Jesus estabelece a igreja como o seu instrumento para proclamar, para testemunhar, para ser referência no mundo quanto a este propósito de ser sal da terra e luz do mundo, de anunciar as boas novas. E por que nós, a nova sociedade de Deus, o povo que nasceu de novo, o povo que reflete o caráter de Cristo, que é luz, que tem propósito de cumprir a missão, por que nós temos que constantemente refletir sobre essas verdades, irmãos? Porque nós não podemos perder de vista a nossa vocação, o nosso chamamento, de sermos aqueles que proclamam as boas novas, a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele fala dessa obra da salvação, dessa graça que foi manifesta, das bênçãos espirituais, e como essa graça, essa verdade, ela operou poderosamente, restabelecendo a nossa aliança com Deus, nos dando acesso à herança nos santos e nos levando a compreender a suprema grandeza do amor de Cristo. Nós somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, e nós temos uma missão. Por que temos uma missão, irmãos? Porque aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai detalhar como operou e como tem operado esta obra. E eu chamo esta mensagem de
o maior drama, o maior amor e o maior presente do mundo. O maior drama, o maior amor e o maior presente do mundo. Diante daquilo que Cristo operou em nós, nós agora temos que compreender qual foi o maior drama do mundo. Para a gente continuar cumprindo a nossa missão, temos que entender a realidade deste mundo, compreender como que este mundo pode ser resgatado, e então manifestar o amor de Deus em missão neste mundo. E a primeira verdade é este maior drama. Eu quero falar com você, descrevendo primeiro qual é o maior drama do mundo. Qual é o maior drama do mundo? O maior drama do mundo, talvez alguns possam dizer, é a guerra. Outros podem dizer, o maior drama do mundo são os problemas econômicos. O maior drama do mundo é a política. O maior drama do mundo é a ausência, é essa falta de moral. Irmãos, a gente pode citar várias situações que revelam que de fato alguma coisa não está bem, mas a origem, a causa principal, né? Aliás, a origem que leva a essas situações, né? que causa essas situações no mundo, é muito mais profundo do que simplesmente apontar o que não está bem. O maior drama do mundo é que o ser humano sem Cristo, ele está morto. Este é o maior drama do mundo. O maior drama do mundo é que o homem pecou, Adão pecou contra Deus, ele quebrou a sua aliança com Deus e consequentemente todos pecaram. A humanidade foi corrompida na sua origem, na sua formação, porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus escolheu viver longe de Deus, e por causa disso veio a morte, como o apóstolo Paulo mesmo descreve na sua carta aos Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O maior drama do mundo é que o pecado veio sobre nós. Vamos ler aqui o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao versículo 3, que diz assim, ó: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando a gente olha para os jornais, a televisão, a gente vê aí, irmãos, a escalada de problemas econômicos, o crescimento populacional, a má utilização dos recursos, faltando água em lugares, faltando alimentos, problemas de inflação, de desemprego. Quando a gente olha ainda para os noticiários, ainda mais no contexto atual de muita guerra, de uma escalada, de uma tensão entre as principais nações do mundo, e a gente vê aí o racismo, a xenofobia, a gente olha para esse nacionalismo, esse protecionismo que quer proteger o seu dinheiro, a sua influência econômica, a luta das classes, a desintegração, irmãos, da vida familiar. A gente observa à nossa volta essa ausência de orientação moral. A vida não vale mais do que um celular. Por causa de um celular você mata, por causa de necessidades tão banais, a vida não tem significado, estão matando por nada, ou seja, está faltando orientação moral, e a gente busca um culpado para isso. A gente acha que a culpa é do governo, a gente acha que o governo vai resolver todos esses problemas, a gente acha que o coach vai resolver todos os problemas, porque no fundo, existe uma linha teológica, herética, muito antiga, que muita gente acaba acreditando sem saber que isso é uma heresia, que se chama pelagianismo. O Pelágio, quando fundou essa doutrina, essa heresia, ele dizia o seguinte, que o ser humano nasce essencialmente bom. E é isso que os coaches ficam pregando,
que você pode aumentar o seu potencial porque você é bom, você é forte, você nasceu para vencer. Até aí, você pode se esforçar para conquistar, mas dizer que o ser humano é essencialmente bom, que ele nasceu bom e que por causa do mundo é que ele se torna mal, irmãos, isso vai totalmente contrário à palavra. O salmista Davi, ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós fomos gerados na maldade. O problema do mundo, o problema desse mundo ruim que nós vivemos, nenhum coach pode resolver, nenhum sistema econômico, político pode resolver, porque o maior drama do mundo é que o homem está morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que tanta maldade, tanto problema nesse mundo? Porque, irmãos, o ser humano está morto, e esse é o diagnóstico claro da Bíblia, que o homem está caído, que o homem está morto, sem Deus, sem esperança. E até mesmo quando a gente pensa nos países desenvolvidos, a gente olha para as nações que tem dinheiro, que tem um IDH alto, índice de desenvolvimento humano alto, com boa educação, com boa saúde, com ruas bonitas, com casas belas, eles podem talvez não matar, não ter problemas que existem no mundo subdesenvolvido, mas o fato é que existe neles uma soberba intelectual, uma vaidade, né? E essa soberba intelectual faz eles pensarem que eles não precisam de Deus. Eles rejeitam a verdade de Deus, eles confiam em si próprios. E como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 18, tendo o seu entendimento, porque embora tenham um bom entendimento, sejam intelectualmente desenvolvidos, mas tem o seu entendimento obscurecido, quer dizer, não está claro, é um entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração. Essa, irmãos, essa morte, ela é basicamente a perda da vida espiritual. Não quer saber de Deus, não quer saber da fé, não quer saber das verdades de Deus, não quer andar à luz da palavra de Deus, perde a comunhão com Deus, incapacidade para atividades e desenvolvimentos espirituais, não tem coragem de buscar a Deus. Lá na Europa, igrejas que se tornaram museus, se tornaram bares. O ser humano vive com uma autoridade contrária à vontade de Deus, separado de Deus. Então, qual é o maior drama do mundo? O maior drama do mundo, porque a igreja tem que ser sal da terra e luz do mundo, é que o ser humano está morto. As pessoas que estão andando à nossa volta, irmãos, John Wesley, em um dos seus sermões, ele deixa isso muito claro. Se a pessoa não tem Cristo, e ele, interpretando as Escrituras, que é o que a Bíblia está dizendo, se a pessoa não tem Jesus, não espere nada além do que o mal, porque o diabo atua nos filhos da desobediência. O ser humano está separado de Deus, está longe de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aqui, ele fala tanto daqueles que são judeus, porque os judeus sempre reivindicando para si serem o povo eleito, o povo escolhido, o povo que, independente de qualquer coisa, já estão salvos. Mas aí ele vai mostrar lá em Romanos que, na verdade, não importa se você é judeu ou não, se você não tiver Cristo, se você não nascer de novo. Jesus fala isso para Nicodemos, que era um sacerdote judeu. Se você não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. E Paulo também está falando isso para os gentios, quando ele diz aqui na palavra de Deus, entre eles também nós, se referindo aos judeus, e também os demais, se referindo aos gentios. Quer dizer, toda a raça humana. Vamos pensar um pouquinho mais? Como é esse drama? Como é que vivem os mortos? Paulo diz aqui, irmãos, Paulo mostra para nós aqui, que eles, no versículo 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Como é que vivem as pessoas que estão mortas espiritualmente? As pessoas à sua volta que não têm Cristo. Elas vivem segundo o curso deste mundo, vivem segundo o espírito dessa época. Quando ele fala mundo, ele está falando dessa época, dessa era, do século 21, com padrões de comportamentos
contrários à palavra de Deus, inversão de valores, deturpando os valores da família, querendo descer goela abaixo toda essa ideologia de gênero, querendo descer goela abaixo toda essa deturpação moral, querendo descer goela abaixo, irmãos, divórcios sem sentido, princípios morais que não refletem o caráter e nem a santidade de Deus, aliás, colocando em xeque o caráter e a santidade de Deus, ensinando o errado como certo e dizendo com muita ousadia que o certo é que está errado. É assim que vive, irmãos, este mundo. Viver segundo o curso deste mundo é viver segundo o espírito dessa época, que quer de todo modo deturpar a palavra de Deus. Uma sociedade que repudia Deus, uma sociedade que repudia os absolutos de Deus, uma sociedade, irmãos, que glorifica o mercado, que glorifica o corpo, que cultua o corpo, que cultua a vaidade, que cultua o prazer. E o profeta deixa isso muito claro lá, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e aos bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Esse é o espírito do mundo que nós vivemos. O maior drama da humanidade é viver segundo a moda de Satanás e achar isso normal. Esse é o maior drama do mundo, irmãos. Esse é o maior drama do mundo, porque eles vivem, já que eles estão mortos espiritualmente, já que este mundo, as pessoas estão mortas espiritualmente, elas vivem segundo o espírito dessa época, e pior, elas vivem, como diz aqui o texto, elas vivem segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, escravos de Satanás. Filhos do diabo, diz 1 João, quer dizer, a Bíblia não alisa, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, quem vive na prática do pecado e aceita isso como normal, é filho do diabo. Esse é o maior drama, sabe, está meio fora de moda hoje, na igreja, as pessoas acreditarem até mesmo num diabo pessoal. Teologia liberal tem tido sucesso, as pessoas ignoram o diabo, acham que, né, com o advento aí da psicologia, da psiquiatria, tudo se explica e a gente está subestimando Satanás. Mas não se engane, meu irmão, o diabo existe. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Pedro diz que Satanás anda em derredor tentando devorar alguém que é fiel a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Tiago diz que nós temos que perseverar em servir a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, Jesus afirma a realidade de Satanás, os apóstolos afirmam a realidade de um ser demoníaco que existe, e ele é chamado de príncipe, quer dizer, de uma autoridade que está atuando, operando, manipulando na vida das pessoas que não têm Jesus, e as pessoas preferem ignorá-lo, e na verdade, para o diabo é bom que as pessoas pensem que ele não exista, porque ele pode continuar atuando. Toda a maldade que você vê no mundo, meu irmão, minha irmã, tem dedo de Satanás. Satanás está por trás, manipulando as intenções dos corações, se apropriando das pessoas, dominando o coração delas, mantendo-as longe de Deus, nutrindo a incredulidade, a mágoa, a falta de perdão, o rancor, as divisões, as maldades, tudo isso que há de ruim no coração do ser humano, do interior do coração do homem, um intento para assassinar, para se prostituir. O diabo está aí, irmãos, atuando, morando, habitando. E esse espírito, ele atua nos filhos da desobediência. Diz aqui, Efésios capítulo 2, versículo 2 no finalzinho, é o espírito que agora atua. O verbo está no presente, o diabo está atuando, ele atua. Ele não atuou, ele atua. Ele não atuará, ele atua, ele está agindo agora. Esse é o maior drama do mundo. As pessoas estão mortas espiritualmente. Quando você vê alguém aí no mundo que não tem Cristo, fazendo mal, xingando no trânsito, brigando dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, fazendo atrocidades, corrompendo, tendo soberba intelectual, saiba que é o diabo atuando no interior do coração do ser humano. E como filhos da ira de Deus, se manifesta aí, irmãos, todo mal. O ser humano está condenado. E ainda não para por aí.
a lista, ela só piora. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3, né? Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da carne, da nossa carne. Como é que vivem essas pessoas que estão mortas espiritualmente, quem não tem Cristo? Elas vivem segundo as inclinações da carne. Quer dizer, o drama do ser humano se aprofunda ainda mais porque ele pode até não parecer que está quebrado. Pode estar bem arrumado, pode estar bem afeiçoado, pode estar bem vestido externamente, mas internamente, se ele não tem Cristo, ele está morto. Se ele não tem Cristo, ele está quebrado. E desejos da carne vão muito mais além de pecados da carne, de desejos pecaminosos da carne. Em geral, irmãos, para pensar, é muito mais amplo. O que há de errado em comer? O que há de errado em dormir? O que há de errado em ter relações sexuais? Deus colocou isso na gente. Deus nos formou. O problema é que o pecado corrompeu os desejos, as inclinações, as intenções. Então o problema é que agora o ser humano não se contenta em comer para satisfazer a si. Ele come agora para fugir de traumas, de dramas. A comida se torna uma fuga. Então aquele apetite que era para ser equilibrado e saudável se torna glutonaria. O sono, o dormir, que é necessário para repousar o corpo, se transforma em preguiça. O sexo, que é belo e formoso dentro do casamento, agora se torna pervertido. Quer dizer, os desejos da carne incluem a vontade dos pensamentos, ou seja, pecados como a soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade, pensamentos maliciosos, vingativos. Pecados, irmãos, que não são tão percebidos, que são até ignorados. E veja que o pecado atua de toda forma de justiça própria, de autoconfiança. A pessoa erra e justifica o erro dela. Não, estou em paz com Deus. Ela erra e tolera, se autojustifica e passa pano para si mesmo. Jesus foi muito claro em dizer, irmãos, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Você pode ler lá Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. É do interior do coração do homem que vem as maldades, os maus pensamentos, os maus desejos. Esse é o maior drama do mundo. Esse é o maior drama do mundo. Observe, meu irmão, esse é o maior drama do mundo. Se você quer ver esse mundo transformado, esse mundo restaurado, a gente tem que encarar a realidade como ela realmente é. Esse é o maior drama do mundo. Mas olha o versículo 4, olha como o apóstolo Paulo, ele começa descrevendo aí, o versículo 1, 2 e 3, a situação das pessoas que estavam mortas, os cristãos que estavam mortos, que antes não tinham Cristo, e falando da realidade do mundo presente, de um mundo em que as pessoas vivem segundo o curso deste mundo, vivem segundo o príncipe da potestade do ar, vivem segundo as inclinações da sua carne, mas Deus, versículo 4, mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, aleluia. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Em segundo lugar, se temos o maior drama e a gente fala o cenário é mau, não há quem faça o bem, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não tem político, não tem sistema econômico e não tem coach que resolva o problema do ser humano, não tem psicólogo, não tem psiquiatra que resolva o maior drama do ser humano, que é a sua morte espiritual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, o seu marido, se ele não é cristão, se a sua mulher ainda não teve uma experiência com Jesus, se o seu filho ele está perdido neste mundo, se o seu vizinho, se você vê maldade em todo o seu entorno, e você pensa que não tem mais esperança, eu digo para você, neste dia, meu irmão e minha irmã,
Deus amou, mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu vida através de Jesus Cristo. Há esperança, porque se temos o maior drama do mundo, só o maior amor do mundo para resolver essa situação, irmãos. Só o maior amor do mundo, mas Deus, o amor de Deus é grande. O amor de Deus é grande. Então, quando a gente pensa numa dimensão histórica, desde a queda de Adão, diante de toda a necessidade e pecaminosidade do ser humano, no tempo irrompeu, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, esse Jesus que foi concebido por obra do Espírito Santo, sem pecado, veio para resolver e solucionar o maior drama do mundo. O João Batista mesmo declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele veio para resgatar a sua criação, numa dimensão pessoal, irmãos. Um dia, você estava lá, na bebida, preso na ansiedade, preso na angústia, dos traumas da vida, e você ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu que há esperança, ouviu que é uma verdade que liberta e que transforma, uma verdade de que o Filho de Deus veio para desfazer, destruir as obras do diabo, e você disse: sim, Jesus, eu sozinho não consigo, eu me rendo, e este amor te resgatou, te reconciliou, te deu uma nova identidade, te deu uma nova herança, te deu bênçãos espirituais, e você, pela graça, sem condições de pagar, simplesmente porque Ele te amou, e por graça, por favor imerecido, você foi alcançado, e essa mesma graça pode alcançar o perdido neste dia, em nome de Jesus. Por que Ele fez isso? Por que Ele fez isso, irmãos? Porque Ele é Deus, e Ele é Deus que é rico em misericórdia. A misericórdia é não dar ao ser humano o que ele merece de fato. Que ele merecia de fato era um inferno, mas essa misericórdia, ela é capaz de alcançar os incapazes, aleluia. E o salmista vai dizer: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Esse Deus é tardio, Ele está dando oportunidade para o pecador, para aquele que está no pecado, para aquele que está nas drogas, para aquele que está na prostituição, para aquele que o mundo já diz não tem mais esperança. Esse Deus é tardio em irar e dizendo: olha, eu tenho misericórdia, eu tenho bondade para você. Sabe por que nós não fomos consumidos? E porque todos os dias acordamos com esperança e com a certeza de que Deus vai salvar mais um. Porque, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, aleluia. Como é que é esse Deus, irmãos? Como é que é esse Deus? Esse Deus, Ele é grande em amor, Ele é rico em misericórdia. E como diz, por causa do grande amor que nos amou, no versículo 4 ainda, Ele é grande em amor. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu quando nós ainda estávamos no pecado. E nisto consiste o amor, diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Digo para você, você foi muito amado por esse Deus. Esse é o maior amor do mundo, aleluia. Esse é o maior amor do mundo. O amor que restaura o caído. O amor daquela parábola do bom samaritano, o amor daquela parábola do filho pródigo, o amor que foi expressado na cruz do Calvário. A esperança, o amor que disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que nós temos que pregar, essa é a nossa missão.
como sociedade do reino, como a nova sociedade do reino de Deus, que fomos transportados do império das trevas para o seu reino do seu Filho de amor. Temos que anunciar essa boa notícia. Olha, a esperança para esse mundo, a esperança para essas pessoas quebradas, a esperança para famílias destruídas. Se vocês estão debaixo de um maior drama, que é a morte espiritual, e decorrente dela todo tipo de atrocidade e maldade, há um Deus nos céus que nos amou com grande amor, e o seu amor pode restaurar todas as coisas. Como é que é, irmãos, esse amor? O maior amor do mundo. O maior amor do mundo. Versículo 5: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, dessa dádiva em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse Deus que é rico em misericórdia e grande em amor e bondade, operou em nós mesmos. Como o pastor Ramon falou esses dias, ele frisou muito no começo da sua mensagem, esse mesmo poder que operou em Cristo Jesus. Esse poder que venceu a morte, irmãos, em Cristo, que o ressuscitou e o fez assentar nas regiões celestiais. Por esse mesmo poder nós podemos ser resgatados, as pessoas podem ser salvas, e por estarmos unidos com Cristo, nós que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós ressuscitamos com Ele e compartilhamos a sua ressurreição. Você nasceu de novo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você renasceu em Cristo, você é do céu. As pessoas têm que olhar para nós aí, por onde nós passamos e andamos, irmãos, e elas precisam saber que nós somos do céu. Nós somos do céu. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nossa cidadania é de lá. E como nós somos de lá, Colossenses, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, eu quero ler com você, Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha que coisa linda, que o Evangelho proporciona para nós, meus amados. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, porque estamos unidos com Cristo, nós estamos enxertados na videira verdadeira. E a pergunta é: como vivem agora aqueles que estão enxertados na videira? Como é a vida daqueles que estão unidos com Cristo? Nós temos vida. Se temos vida, já não somos mais escravos do pecado. Se temos vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós e testifica com o nosso próprio Espírito de que somos filhos de Deus e clamamos Abba, Pai. Se temos vida, meus irmãos, nós não vivemos mais segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade daquele que nos recriou para a sua glória, segundo a sua imagem e semelhança. Se temos vida, podemos anunciar as boas novas. E olha só a coisa mais poderosa, no versículo 6, e juntamente com Ele nos fez ressuscitar. Nos fez ressuscitar e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, os lugares celestiais, em que os principados e potestades, os demônios, o diabo, irmãos, Cristo reina supremo. Então o diabo não tem poder sobre nós. Cristo está acima do diabo, está acima dos principados e potestades, e nos colocou nessa posição de estarmos assentados, quer dizer, posição de descanso. Agora podemos ter plena e total confiança de que uma vez unidos com Cristo e caminhando com Ele, e uma vez unidos a Ele, se perseverarmos, não perderemos a nossa salvação, se com Ele caminharmos unidos. Ele nos deu vitória do cativeiro direto para o trono, aleluia. Esse é o maior amor do mundo. E esse maior amor do mundo, você acha que para por aí? Esse maior amor do mundo nos deu o maior presente do mundo. Olha o que diz o versículo 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o maior presente do mundo. Qual é o maior presente do mundo, pastor? O maior presente do mundo é a salvação mediante a fé. Veja, você e eu não precisamos mais pagar promessa. Nós não precisamos de água ungida. Não precisamos cumprir promessas para merecer a bênção, o favor e a salvação. Não precisamos, irmãos, porque a salvação vem mediante a fé. Realmente é um presente, uma graça. Deus, Ele age com graça, dando a nós o presente que nós não merecemos. Ele opera em nós a fé e a salvação. Enquanto as religiões, as pessoas estão o tempo todo propondo que você compre algo para que você alcance a sua salvação, tentando fazer o ser humano encontrar prazer nas coisas dessa vida. A salvação é mediante a fé. É crer, é descansar, é confiança. E que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Essa é a fé em Cristo. Não é a fé no pastor Rodrigo, não é a fé na igreja metodista livre, não é a fé em pessoas humanas, não é a fé em instituições, mas é a fé em Cristo, uma plena confiança no sangue de Cristo, porque é mediante a fé que nós somos salvos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Uma confiança na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Uma segurança, irmãos, uma confiança de que, através dos méritos de Jesus, nossos pecados foram, no passado, perdoados. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus, fazemos parte da família de Deus, aleluia. Esse é o maior presente do mundo. Não tem presente maior do que esse, meu irmão e minha irmã. Que presente, o que veio nesse pacote? Veio a salvação. Salvação que se expressa em 3 aspectos, pelo menos. Salvação da culpa dos pecados passados. Quantas pessoas ainda carregam culpa do seu passado? Carregam sentimentos do seu passado. Meu irmão e minha irmã, meu irmão, Jesus, quando foi curar o paralítico, Ele disse: olha, seus pecados estão perdoados. Que presente é saber que não há mais condenação para nós, que Ele não se lembra da nossa vida pregressa, que quanto ao tempo da ignorância, quando nós não tínhamos Cristo, se você foi um assassino, se você foi um bandido, se você fez coisas ruins, mas você se arrependeu de coração, você tem que saber e crer que o seu passado foi perdoado. E isso é loucura. O mundo fala: isso é loucura, como é que pode? Essa é a loucura. Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O seu passado não importa. Se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, você está arrependido, você é lavado dos seus pecados. Sabe o que mais? Fomos salvos? Salvos do medo da punição. Nós não temos mais medo agora, pelo contrário, nós temos agora confiança e ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Temos uma confiança de estarmos junto ao trono da graça, porque o Senhor nos dá livre acesso à sua presença, porque nós somos amados. E quem é muito amado, irmão e irmã, não tem medo. Quem tem medo é escravo, mas quem é filho não tem medo, porque sabe que é amado. Se você é filho, perdoado, lavado, remido, é uma nova criatura, está junto com Cristo, então você não tem mais medo da punição. Não preciso temer o juízo final, não preciso temer o que vai acontecer no fim dos tempos. Por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Fomos aperfeiçoados nesse amor. O amado pelo Pai não tem medo, antes ele clama: Abba, Pai. Ele é muito amado do Pai, porque ele foi salvo da culpa do pecado, ele foi salvo do medo da punição, e ele foi salvo também do poder do pecado. Pela fé, cheios do Espírito Santo, podemos sim enfrentar tentações, seremos tentados, mas o Senhor não vai permitir tentação sobre-humana, sobre vocês, sobre nós, que nós não possamos suportar. No tempo oportuno, contudo, Ele dá o escape, Ele dá o livramento.
nós fomos livres do poder do pecado. Agora temos poder de escolha, podemos dizer não para o pecado. Quem está morto espiritualmente pode até resistir, tentar, mas ele é vencido pelo pecado. Porém, aquele que nasceu de novo, meu irmão, olha o que a salvação operou em nós, nos deu uma nova vida e nos restaurou a liberdade, o livre-arbítrio, no sentido de que agora a gente pode dizer não ao pecado e vencer o pecado, porque o Espírito de Deus que habita em nós nos dá poder para vencer o pecado. Fomos salvos do poder do pecado. Todo que é nascido de Deus não pratica mais, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Mas e se pecar, pastor? Se pecar involuntariamente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E Ele ainda vai dizer aqui, olha só, no versículo 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como agora filhos de Deus, renascidos à imagem e semelhança de Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, unidos com Cristo, justificados, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, novas criaturas, agora inseridos na nova sociedade de Deus, vamos influenciar este mundo. Por quê? Porque as boas obras não salvam, mas aqueles que são salvos, inevitavelmente, manifestarão os frutos dessa salvação, as boas obras. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Obras de piedade, quer dizer, jejuar, orar, meditar nas Escrituras. Agora fomos recriados, fomos despertados espiritualmente. Então agora vamos ter a prática das disciplinas espirituais para nutrir a nossa relação com o Pai. Vamos jejuar, orar, ler a palavra, porque temos sede de Deus, queremos e anelamos andar e viver na sua presença constantemente. Obras de piedade e obras de misericórdia, porque quem nasceu de Deus, quem é filho de Deus, não pode olhar para a pessoa caída no mundo, perdida, e não ter compaixão. Se você nasceu de Deus, a compaixão é uma marca daqueles que são nascidos de Deus. Você tem empatia. Lembra do sermão da semana passada? Você tem empatia, você se coloca no lugar do outro, você olha para quem ninguém está olhando, você olha para o marginalizado, você tem empatia, você se compadece da dor, você tem compaixão, e você tem um senso de urgência, você vai manifestar as boas obras, porque Deus preparou para que nós andássemos nelas, para que pudéssemos, através delas, mostrar quem é Jesus, através de nós. Fomos transformados e agora somos agentes de transformação. Ele nos fez para as boas obras, uma vida inteira, irmãos, de bons frutos. O maior drama do mundo é que o ser humano está morto, e que tudo que está à sua volta é consequência dessa vida de morte espiritual. Aliás, essa vida não, esse viver de morte espiritual. Mas Deus manifestou o maior amor do mundo, para nos reconciliar com Ele e nos dar vida através de Cristo, para recebermos o maior presente do mundo, a nossa salvação, e manifestarmos o seu amor através de um novo proceder. Que Deus nos abençoe, que você possa meditar, se aprofundar nas Escrituras e viver o projeto que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tua santa palavra. Senhor, nós queremos orar neste momento e pedir ao Senhor que o Senhor encha o nosso coração de empatia, de compaixão, pelas pessoas que estão perdidas, por este mundo decaído, Pai, este mundo que está longe do Senhor. Quantos lares destruídos, quantas famílias, ó Pai, quebradas, quantas pessoas, ó Pai, dominadas por vícios, pessoas, ó Deus, abraçando a corrupção em seus corações, o pecado, precisando de esperança, perdidas, sem Deus no mundo. Mas o Senhor, ó Deus, mas Deus que é rico em misericórdia,
Senhor, nós queremos transbordar deste amor e dessa misericórdia. Nos ajude, Pai, a manifestar amor e misericórdia, que a igreja, que o povo de Deus, no trabalho, na sociedade, no mundo, na escola, em casa, na vizinhança, Senhor. O Senhor nos dê estratégias para manifestarmos as boas obras, para levarmos este presente que recebemos, para proclamar as verdades de um Deus que perdoa, que restaura, que cura, que liberta e que nos faz novas criaturas. Depositamos em Ti toda a nossa esperança e nossa confiança. Nos ajude, Senhor, a viver de fato a nossa identidade e expressarmos para o mundo, expressarmos para essa sociedade que existe uma sociedade restaurada, que existe um lugar de esperança. Essa esperança é eterna, essa esperança é Jesus Cristo. Abençoe o Teu povo, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você dê um like, que você compartilhe essa palavra, siga-nos nos nossos canais de mídias sociais, no YouTube, no Instagram, Imel Vila Moraes, para que a palavra de Deus possa avançar e ser espalhada e pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.